Olá, queridos irmãos. Certa vez na minha caminhada pastoral, eu estava aconselhando, visitando uma irmã que há muito tempo estava com uma doença e ela ficava mais em casa, de cama, fazia poucos movimentos. E nas nossas conversas ela me perguntou: pastor, será que Deus não me ama mais? Porque quando eu estava na igreja, trabalhando, ativa, eu sentia tanto o amor dele por mim, mas agora que eu estou sofrendo aqui e já de algum tempo acamada, eu não sinto assim tanto o amor de Deus, inclusive por causa dessas dores que eu ando sentindo. Eu respondi àquela irmã, mas eu quero responder de uma outra forma, mas em essência a mesma coisa, em relação ao seu sofrimento. Às vezes você que está me ouvindo está aí com um problema de saúde, de doença, que persiste, causa dor, causa sofrimento, às vezes você tem que ficar acamado, às vezes tem que ir para um hospital. Ou às vezes o problema é interior, é uma tristeza que não passa, é uma depressão, é algo que está dentro de você e que lhe causa dor, é uma ansiedade que continua e parece que não passa. Ou é algum problema relacional, problema com alguém com quem você tem uma dificuldade, às vezes um filho que está no mau caminho, às vezes no mau caminho de drogas e traz muitos problemas, muitas dificuldades, é dor de cabeça, é tristeza, alguma coisa assim, ou algum outro tipo, um desemprego que permanece e não consegue trabalho, vive de bico, mas o dinheiro não é suficiente. Enfim, há dores e sofrimentos que nos vêm, às vezes pelo corpo, às vezes pelo espírito, no nosso interior. E como aquela irmã a quem eu visitei, eu quero dar uma palavra aqui baseado num texto de Jesus. Encontra-se em Marcos, capítulo 1, versículos de 9 a 13, que eu vou ler para vocês. E aconteceu naqueles dias que veio Jesus de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. E logo quando saía da água, viu os céus se abrirem e o Espírito, qual pomba, a descer sobre ele. E ouviu-se dos céus esta voz: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Imediatamente o Espírito o impeliu para o deserto. Esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava entre as feras e os anjos o serviam. Quero que você observe nesse texto algumas coisas interessantes. Primeiro, que Jesus vai para a Galileia, Jesus vem da Galileia, vai para a Judéia, e ele é batizado por João Batista no Rio Jordão. Esse batismo de Jesus é o primeiro ato da sua missão. A partir daí, ele vai realizar a missão para a qual ele foi enviado. Mas o batismo é o início. O batismo é o começo da missão. Até ali, ele tinha vivido como um carpinteiro, cuidado da sua família e estado com eles. Depois ele saiu e ele vai começar a sua missão. Ele começa a sua missão indo até a Judéia, uns 150 quilômetros ali da Galileia, de Nazaré. E para quê? Com o objetivo de que João Batista, que já estava batizando pessoas, era o profeta daquela época, que João Batista também o batizasse. E assim foi. Então, o batismo é um momento importante para Jesus, porque é o início do seu ministério. É isso que o batismo representa. Mas veja o que acontece no batismo. E isso é o importante no batismo de Jesus. É o que acontece ali. Então, diz que os céus se abrem, quando ele saía da água, os céus se abrem e o Espírito Santo, qual pomba, desce sobre ele.
aí a participação da Trindade, Jesus, o Deus Filho, sendo batizado, e o Espírito Santo vem sobre ele na forma de uma pomba, mas vem sobre ele, vem para a vida dele, vem para dominá-lo. Ora, Jesus, ele já era cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento. Foi o Espírito que o concebeu no ventre de Maria. Foi o Espírito Santo que fez com que ele se tornasse humano também. E o Espírito Santo o acompanhou durante toda a sua vida. Quando Maria foi visitar Isabel, diz que o menino Jesus que estava em sua barriga era cheio do Espírito. Então, Jesus sempre teve o Espírito Santo em sua vida. Mas naquele momento do batismo, é o momento do símbolo. Então, é o momento em que o Espírito desce sobre ele. E o Espírito vem do céu sobre Jesus, para habitar em Jesus, para viver em Jesus. O que é que isso significa? Significa que o Espírito Santo é uma dádiva do Pai, que está no céu, para seu Filho, para que seu Filho tenha a ajuda do Espírito para realizar a sua missão. Missão que vai culminar na sua morte e na sua ressurreição. Mas o Espírito Santo vem, o Espírito Santo é um presente do Pai para ele. O Espírito Santo é o Pai dizendo: olha, filho, te dou o nosso Espírito para que te acompanhe nessa missão, que vai ser difícil para você, que vai ser de sofrimento para você, que vai ser de dor, também vai ser de alegria. Mas o Espírito vai te acompanhar e te ajudar. O Espírito é um presente do Pai. E o Espírito vem para ajudá-lo, para abençoá-lo, para fortalecê-lo na missão. É uma prova do amor do Pai pelo seu Filho, que vai cumprir a missão que o Pai deu para ele realizar. O Espírito Santo vem, e aí há uma voz do céu, é a voz do Pai, que diz a ele o quê? Tu és meu filho amado, em ti eu me alegro. Ou você é o filho que eu amo, você é o filho do meu amor, você é o filho que está na minha vida, no meu coração. É o Pai dizendo, a minha vida é você, para o Filho, para Jesus. A realização daquilo que eu pretendo está em você, é você. Você é o Filho que eu amo. Essa é a relação na Trindade, a relação que se manifesta ali. Jesus sabe que o Pai, seu Pai, o ama e sempre o amará e sempre estará com ele. Esse é meu filho amado. E continua o Pai. Você me dá muita alegria. Você me dá muito prazer. O prazer do Pai é seu filho. E o que o filho realiza? O prazer, a alegria do Pai é ver seu filho em ação. É ver seu filho ali vivo, humanizado agora. Humanizado agora. E isso traz um grande prazer para o Pai. Veja, Jesus está recebendo o Espírito Santo, que vem da parte do Pai para ele. Jesus está ouvindo essas palavras e Jesus não duvida dessas palavras. Jesus acredita que é a expressão da verdade, que o Pai realmente o ama. E ele também ama o Pai. Várias vezes ele disse isso durante a sua missão. No Evangelho de João ele diz várias vezes: meu Pai me ama. Meu Pai me ama. O Pai ama o Filho. E ele também diz: o Filho ama o Pai. Eu também amo meu Pai. Essa relação de amor é fortíssima. E é dita, e é explicitada no batismo. Muito bem. Jesus sabe de todo esse amor que o cerca, de todo esse cuidado, proteção que o cerca. Mas aí o que é que diz o verso 12? Imediatamente o Espírito o impeliu para o deserto. Esteve no deserto 40 dias sendo tentado por Satanás. Sabemos pelos outros evangelhos que foram 40 dias de jejum também, de não ter alimentação.
observa o seguinte, o amor do Pai não impediu que Jesus sofresse, porque estar ali no deserto é um sofrimento, é o sofrimento da fome, é o sofrimento da sede, é o sofrimento da solidão, é o sofrimento de estar no extremo da vida, porque Jesus poderia morrer por falta de alimentação, por desidratação, ele poderia morrer, ele era humano. Ele poderia chegar nesse ponto da morte. É estar frente a frente com a morte, é sofrer de uma maneira muito grande. E mais, Satanás vai tentá-lo nesse período de uma forma completa, total, tudo que ele puder. Satanás será implacável nesse período, como também no resto. Mas esse é um período de tentação. Então veja, é um homem que tem dores físicas decorrentes da fome e é um homem que tem dores interiores, espirituais, psicológicas, no seu interior, porque é uma tentação constante do inimigo, de Satanás. Aí veja bem, quem é que faz com que Jesus vá para o deserto para esse momento? O Espírito Santo. O Espírito Santo o leva, o arrasta para o deserto para que ele sofra. Para que ele sofra. É óbvio que o Espírito Santo faz isso para o bem dele, mas isso implica em sofrimento, isso implica em dor, e dor por bastante tempo, 40 dias, dores de todos os tipos. Esse sofrimento no deserto fazia parte da missão de Jesus. Mas o que eu quero trazer para você é o seguinte: no batismo, que antecede essa tentação, no batismo, Jesus recebe o Espírito e ouve a declaração de amor do Pai. E vai para o deserto. A questão é, o Pai deixou de amá-lo, porque ele agora está sofrendo. O Espírito Santo se afastou dele, porque agora ele sofre. Ou o Pai continua amando-o do mesmo jeito. E o ama porque ele enfrenta seu sofrimento. E continua sendo o filho amado, continua fazendo a vontade do Pai, continua agradando o Pai em tudo, confiando no Pai. Jesus está sofrendo de tudo quanto é jeito, no seu ser. Nesse deserto, ele está sofrendo. São 40 dias de sofrimento, de angústia. São 40 dias. Mas ele continua sabendo que o Pai o ama demais, que o Pai está com ele. E que de alguma forma o Pai quer que ele passe por isso. O Espírito o obrigou a passar por essa tentação, por esses 40 dias. Assim, da mesma forma para nós, quando passamos por sofrimentos que duram dias, meses e anos em nossa vida, sofrimentos que fazem com que a gente se sinta mal, sofrimento que nos trazem angústia, sofrimento que nos trazem ansiedade. Senhor, quando eu vou me ver livre disso? Deus continua nos amando da mesma forma. Eu não posso entender que um sofrimento desse seja porque Deus agora me odeia ou eu cometi um pecado e Deus agora está me castigando e vai me castigar e vai me castigar até que eu consiga expiar pelo meu sofrimento os meus pecados. Não. Deus não nos trata assim. É claro que pecados têm consequências sobre a vida, sobre o corpo, sobre o espírito, eu sei disso. Mas quando passamos por sofrimentos, isso não representa castigo de Deus para nós. Até porque nossos pecados, eles não são expiados, pagos, pelo nosso sofrimento, eles são expiados pelo sangue de Cristo.
É o sangue de Cristo que perdoa nossos pecados, não o meu sofrimento que perdoa meu pecado. Quando sofremos, o Deus, nosso Pai, continua a nos amar da mesma forma como sempre nos amou. Da mesma forma. E Ele se alegra em nós, porque, embora sofredores, continuamos fiéis a Ele. Continuamos amando a Ele. Continuamos sendo filhos amados de Deus. Filhas amadas de Deus. Assim, mesmo em meio ao sofrimento, a dor e aquilo que passamos, saibamos e creiamos que o amor de Deus, o Pai, permanece sem mudança, sem variação sobre nossas vidas. E Ele continua dizendo para nós, mesmo em meio ao nosso sofrimento, você é meu filho amado, que me dá muita alegria. A gente não sabe a razão dos sofrimentos que passamos. Por que estou passando por isso? Nós não sabemos. Nós temos ideias que a Bíblia nos dá, mas quando chega em nós, a gente não sabe. Mas uma coisa nós sabemos e podemos crer. O Pai continua a nos amar do mesmo jeito de sempre. De sempre. Que você viva com esse amor e que a graça de Deus sempre lhe acompanhe, mesmo em meio às suas dores e aos seus sofrimentos. Continue amando a Deus, porque Ele continua amando você.